Sejam bem-vindos ao AVEGcast. Eu sou Rafael Veloso, fundador da AVEG Imobiliária. Estamos aqui mais uma vez nesse programa que conta tudo sobre o mercado imobiliário. Hoje, um dia especial, estreia do nosso co-host, Washington Oliveira. Participou do primeiro episódio do AVEGcast e a partir de hoje entra com a gente aqui sempre nos programas como co-host. E além dele, dois convidados que vale muito a gente saber um pouquinho sobre a história. Dois caras que dispensam comentários aí no mercado imobiliário. Fábio Leão, nosso gerente-geral da AVEG Ipanema. Guilherme Luther, nosso gerente-geral da AVEG de Copacabana. Somados mais de 30 anos de mercado imobiliário. E VGV, eu não preciso nem dizer, né? Essa mesa hoje está pesada, são muitos milhões envolvidos. Washington, seja bem-vindo como co-host. Obrigado, Rafael. É isso aí. Hoje eu estou do lado de cada mesa, né? É um prazer mais uma vez. Obrigado pelo convite. E é um prazer enorme também estar falando com dois grandes personagens do mercado imobiliário, né? Um deles eu tive o prazer de trabalhar junto também. Então é isso. Vai ser um ótimo bate-papo aqui hoje. Fala, galera. Eu sou o Fabião, gerente-geral da AVEG de Ipanema, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos para cima. Vamos para cima. Bora. Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme Luther. Sou gerente-geral da filial aqui de Copacabana. E é isso, vamos embora para esse bate-papo gostoso aí. Vamos embora, galera. Para começar, vamos contar um pouquinho da história de vocês, para a galera saber. Duas histórias aí de mercado com muita bagagem. Luther, você veio de uma cidade pequena, há muitos anos atrás, né? Já está no mercado há bastante tempo. Conta pra gente como é que foi essa vinda para o Rio, como é que foi essa mudança, o que você sentiu, como é que foi o começo da tua carreira? Então, cara, como na vida, né, nada é fácil. Eu vim de Paracambi, uma cidade bastante longe aqui, né, do Rio, né, do centro do Rio. E aí eu não conhecia nada, eu conheci um amigo no trem que falou, poxa, na época era Nova Aliança. Eu trabalho na Nova Aliança e lá tá precisando de gente e tal, de corretores. Eu falei assim, cara, posso fazer uma entrevista? Uhum. E aí fiz uma entrevista, comecei a trabalhar na Nova Aliança, fiquei 4 anos lá, né? Nova Aliança foi uma escola, aprendi a trabalhar. Daí depois eu fui para Privilégio, comecei a trabalhar na Privilégio. E é uma empresa também muito bacana, já conheci o Vinícius Ferreira, que hoje é o diretor da Privilégio. Tive uma história, ela também, fiquei bastante tempo. Uhum. E aí eu passei para outra empresa, né? Foi a Centro 21, que é uma empresa que estava se formando. Teve um curto período lá também, a gente vendeu bem. Cheguei ao Oitavo Imóvel, a gente ficou bastante tempo no Oitavo Imóvel e hoje eu tô na AVEG. Assim, antes da AVEG, eu fiquei um tempo trabalhando com parcerias, né? Autônomo. E aí montei meu sistema. Fui galgando, né? Amizades. E aí hoje eu conheci o Rafael. O Rodrigo me apresentou a AVEG. E hoje eu tô aqui. E o que eu posso falar desse mercado é que esse mercado ele te dá o que você dá para ele. Então, assim, eu acordava 5 horas da manhã, que na época da Nova Aliança, tô falando bem lá no começo. Nova Aliança foi uma escola para todo mundo, né? Exatamente. Boa parte. Assim, rápido, em poucos segundos aqui, ele falou pelo menos umas 5 empresas aí, uns lugares. Bagagem. Então, assim, já vê que... Sim. E, assim, eu fico muito feliz porque eu aprendi o trabalho e depois eu tive vários convites para ir para várias empresas. Eu fiquei 7 anos sozinho, trabalhando autônomo, só com parcerias. E aí você tem que ter muita disciplina para trabalhar sozinho. Uhum. Muita coisa. E ouvindo vários convites, e eu não queria mais trabalhar em empresa, porque por causa de M motivos, eu estava fazendo meu trabalho e estava dando um resultado bacana. Sim. Mas como eu falei, não é nada fácil. Eu pegava um trem de 5 horas da manhã, eu tinha que estar antes das 8, né, para chegar na loja, para entrar na escala. E aí tinha gente que morava do lado e chegava 7h30, 7 horas para entrar na escala. Então, Porque assim, essa época, né, Lúcio, era por chegada, né? era por chegada, exatamente. Quem chegasse primeiro, Chegasse primeiro, tava na frente. pegava o Exatamente. E assim, na época, a gente tá falando aqui de 20, 30 corretores. Sim. E aí eu tinha que bolar uma estratégia, né? Qual era a minha estratégia? Eu chegava na escala e quando todo mundo ia almoçar meio-dia, eu ficava na loja. E aí a galera toma bola. E aí eu pegava a ficha. Sim. Então, e aí eu fui, né, trabalhando dessa forma, vendendo, sempre vendi, até começar a morar aqui na Zona Sul. E aí você passa a ter qualidade de vida, né? Então isso é muito bacana, né?
E aí, o meu nome, graças a Deus, ficou um nome muito bem visto no mercado, porque esse mercado é muito pequeno. Sim, sim. Então, assim, né? Quando você tem confiança, você tem um nome bacana, é muito mais fácil. As coisas acabam Você se acontecendo. realocar, né? Com Exatamente, exatamente. E aí a gente tá falando aqui de uma bagagem muito, muito grande, né? Uma cartela de clientes. certeza. Sim, sim. Então, quando eu saí, quando eu parei de trabalhar, veio a pandemia. E aí, depois que eu voltou da pandemia, eu comecei sozinho, com parceiros aqui e ali. Durante a pandemia, você ficou um tempo parado, então. Eu fiquei parado, né? Entreguei o apartamento, fui pra Paracambi, fiquei lá e tal, né? Que a gente tem casa lá. E aí, depois da pandemia, eu voltei. Voltei pra cá, voltei sozinho, voltei com medo, porque todo mundo tem medo, né? De trabalhar sozinho. Sim. Será que vai dar certo? Naquela época, a gente tá falando que, assim, o mercado imobiliário não era muito no Zap, no OLX, não era Sim. muito essas Verdade. coisas. Depois que foi Digital, né? ficando digital... Eu acho que vai ser assim, essa conversa é bem interessante porque a gente tá falando com duas pessoas que pegaram o mercado imobiliário numa época, assim, muito diferente Muito da diferente. realidade que a gente tem Muito. hoje. Na nossa época era no jornal, cara. Era no jornal, tinha plantão domingo, a gente pegava aqui, ia correndo pra Central pra pegar o jornal, né? Tu lembra disso, Fábio? Cara, isso é loucura, isso é loucura. Sério, a gente chegava Possível, aqui, porque senão o outro pegava a antes. gente pegava a opção no papelzinho e ligava, e aí ia correndo pra pegar a opção. Sim. Então, assim, Muito bom. a época é muito, Caralho. é muito diferente de hoje. A gente vai parar uma hora nesse assunto específico, Sim. que pô, vocês têm muito pra falar sobre isso. Até porque não esse negócio de podcast, né, esses bate-papos é uma coisa muito moderna. E é difícil você conseguir gente assim mais antiga do mercado às vezes pra falar. Então Sim, é muito sim. bom ter vocês aqui É. pra poder dividir isso com a galera, porque a galera que entra no mercado de hoje em dia não tem nem ideia de como era. Hoje em Não dia tem é tudo tão Não, não tem, digital. não tem. Sim. né? Eu tô no mercado há 6 anos, assim, isso pra Sim. mim é completamente fora da realidade. Sim, assim, é sim, muito sim. legal ouvir essas Sim, histórias, sim. né? E Fábio, você, quando você entrou no mercado, antes, né, de você virar corretor, você teve também uma temporada no banco, você trabalhou no Itaú, né? E depois você fez essa migração aí também para Nova Aliança, que foi uma escola para todo Trabalhei mundo. lá também. Conta aí um pouquinho do teu início nessa carreira. Beleza. Eu, na verdade, trabalhei 8 anos no Banco Itaú, né? Na área comercial. Fui galgando também promoções lá dentro. Sempre gostei dessa área de vendas, né? E, enfim, tive lá uma carreira bacana dentro do banco. Lá, inclusive, eu conheci a pessoa que me trouxe para cá, né? Para cá que eu digo para o mercado imobiliário, que era meu cliente na época, o Vinícius. Vinícius Ferreira, saudoso Vinícius, um abraço aí para ele. Eu não estava satisfeito financeiramente com o banco, né? Para começar, né? E também eu via no mercado imobiliário uma oportunidade ali no passado, assim como eu vejo agora também, de ganhos ilimitados. Né? Primeira sim. coisa que me chamou a atenção foi os ganhos ilimitados, obviamente, né? Acredito que todo mundo pensa nisso. É a primeira coisa que chama atenção. É a primeira né? coisa que chama atenção, ainda mais no mercado da Zona Sul, né? No Mas mercado da Zona Sul. curioso, porque você tinha uma carreira já de 8 anos no banco. Consolidada. Exatamente. Ou Exatamente. seja, ali uma Eu situação era CLT, equilibrada. exatamente. E querer mudar, porque geralmente muitas pessoas que entram no mercado, elas entram porque muitas vezes estão desempregadas, Sim, estão sem nenhum sim. tipo de perspectiva e mudam. Você, no caso, tava tudo bem, tudo tranquilo e quis algo diferente. Eu saí do banco, né? Eu tive um período ali de aproximadamente 6 meses fora do banco, Entendi. onde eu tive o reencontro novamente com o Vinícius, inclusive uma negociação de uma colega nossa, né, em comum, onde ele me chamou, né, acreditou ali em mim, sempre me chamou, desde a época do banco, inclusive diversas, sei lá, uns 2, 3 anos, assim como o Rafael me chamou diversas vezes para conversar, e eu sempre resistindo assim. ali para dar uma oportunidade ali para ele, digamos assim, né. Na verdade, quem estava recebendo a oportunidade era eu. E eu, quando ingressei no mercado imobiliário, a primeira coisa que eu percebi era que tinha muitas pessoas, né? Entrava muita gente, mas assim como entrava muita gente, saía muita gente, né? Sim. Muitas desistências, né? Na semana que eu entrei lá na Nova Aliança, assim como o Lute, né? Comecei na Nova Aliança também, eu acredito que entrou 10 pessoas comigo no final da semana, na sexta ou no sábado, não sei exatamente, só tinha eu e mais um. Sim. Né? E esse um, Cara, inclusive, loucura isso, né? esse um, inclusive, permanece aí, né, no mercado também. Né? A gente se esbarra muitas vezes aí, o Érico. E o que eu vi era um despreparo das pessoas, né? As pessoas achavam que era simplesmente tirar pedido, né? Sim. E eu acredito que não é isso. Nunca foi e nunca vai ser, né? A gente, na verdade, tem que pensar no outro, né? Servir. Essa é uma palavra que se enquadra bastante no mercado imobiliário, servir, entendeu? Acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em servir, que a questão da comissão
da nossa remuneração como corretor É consequência. é consequência de um bom negócio, tá entendendo? Sim. E o corretor que pensa em um único negócio também, ele tá fadado ao fracasso, entendeu? Hoje, eu tenho diversos clientes que eu vendia... Eu costumo brincar em Copa do Mundo, já que eu tô tempo no mercado, né? De 4 em 4 anos. Uma Copa do Mundo atrás, 2 Copas do Mundo atrás, a gente se encontrou. Então, assim, é algo que é satisfatório. E tem, obviamente, aquelas pessoas que compram e vendem com a gente, investidores. Sim. Às vezes você pega uma família e vende 3, 4 para a família, você vira literalmente ali o corretor da família, né? Assim como tem o advogado da família, o dentista da família, você vira ali o advogado da família ou dos conhecidos dela. Então, assim, é algo que eu realmente me orgulho, né? As pessoas, para virar corretor, muitas pessoas, quando vinham trabalhar comigo, eu falava assim, eu não dei certo em nada e virei corretor. Sim, a maioria, né? A maioria. E eu ficava um pouco chateado com isso, porque, na verdade, eu escolhi ser corretor. Eu pesquisei sobre isso, né? A tua situação é bem curiosa, porque justamente é isso. É o que eu falei. Você não estava numa situação, assim, horrível, desempregado, sem perspectiva. Você tinha uma situação equilibrada e você decidiu vir. Hoje, a situação do corretor, a profissão de corretor, está na moda, digamos assim, né? Tá. Até mesmo com a questão da internet e tudo mais. A gente tem rede social, a gente tem muito acesso à informação, né? Mas na época que eu comecei, em 2013, né? Que foi a época que eu literalmente comecei ali, a gente não tinha tanta informação sobre, né? YouTube era pobríssimo em relação a isso. Era tudo muito analógico, entendeu? A questão digital que a gente tem hoje, esquece, não existia. Então, mesmo assim, eu tive a curiosidade de pesquisar. Obviamente, a minha referência era uma pessoa, como eu disse anteriormente, era o Vinícius. Pessoas ali que eu tinha mais proximidade, era meu cliente, que eu batia um papo mais próximo. E como, Rafael, eu era do banco, eu tinha acesso ao extrato dele, né? Vou até falar isso aqui pra ele. Dava pra ver que não era mentira. O cara movimentava muita grana. Eu falei, cara, o que esse cara faz? Eu não sei o que ele faz, mas eu quero fazer também. Eu fico até brincando com ele até hoje. O cara é meu amigo, um abração pra ele novamente. Cara, tipo aquela cena do Lobo de Wall Street. Exatamente. Me fala quanto você me prova que você tá ganhando isso. Se você tiver ganhando 72 mil, larga meu emprego agora, eu vou trabalhar contigo. Foi mais ou menos isso. Inclusive, ele investiu em mim, literalmente. Ele pagou meu Cresce. Né? Pagou meu Cresce. Ele pagou meu Cresce. Guilherme Marconi foi a primeira venda lá que ele falou, me acompanha aí. Inclusive, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu falo isso pra todo mundo. Ele falou assim, tu tá bonito hoje, tá de terno, que antigamente a gente tinha que andar de terno, né? Eu peguei. Né? Hoje a gente anda assim, mais relaxado e tal. O que conta muito é o nosso conhecimento, né? Quando a gente abre a boca, bota ali firmeza na informação, o cliente sabe, esse cara sabe, né? Mas anteriormente o que contava, obviamente assim como hoje, é a aparência ali, o cara tinha que estar de terno pinguim, e gravata. de pinguim, né? E esse dia eu tava lá com o terno bonito que eu tinha lá na época do banco, né? Ainda tava mais magrinho que eu tô agora. Aí ele falou, cara, você tá bonitão. Ele tinha acabado de trocar de carro, eu lembro bem. Ele tinha um Bravo branco. Aí falou assim, vamos lá, Fábio. Dona Conchita, lembra até hoje, da Barata Ribeiro. Ele me pegou, levei ele, Guilherme Marconi, ela desceu, Fábio, tá fechado. Se fechar, eu pago o teu Cresce. E ele cumpriu, investiu em mim, obviamente. Né? E eu dei muito mais retorno para ele, vou cobrar, hein, diretor? E é sério, rapaz. Com certeza, eu sou muito agradecido em relação a isso. E, cara, eu só tenho a agradecer ao mercado imobiliário, eu só tenho um arrependimento. Eu posso até estar antecipando aqui as perguntas, mas assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu só tenho um arrependimento em relação ao mercado imobiliário. É não ter começado antes, sinceramente. Eu vejo ali as pessoas jovens começando, né? As jovens que eu digo ali 18 para 20 anos. Cara, esse cara, com certeza, se ele apostar no mercado imobiliário, levar a sério, ele vai voar, entendeu? Então, eu só tenho um arrependimento no mercado imobiliário, que é não ter iniciado antes. É só isso, não ter acreditado nesse mercado que é maravilhoso e muda vidas. A gente vai falar ainda muito sobre isso hoje, até porque... leve spoiler, né? A gente teve hoje, a gente tá aqui em família, né? Todo mundo que tá aqui trabalha junto, na VEG. E hoje a gente teve a venda de 4,5 milhões na Atlântica de um corretor que começou com a gente há 2 meses, da equipe do Luther. E assim, um cara novo, relativamente novo, entrou agora, 2 meses de mercado, nunca tinha sido corretor. Então a gente vai ter tempo para contar algumas histórias como essa. Mas antes disso, Luther, você participou, além de diversas imobiliárias como corretor, como gerente, como enfim, todas as posições possíveis, você participou da estruturação de 2 imobiliárias, que foi a 121 e a 8ª Imóveis. Como é que foi para você, e isso eu entendo perfeitamente, como é que foi para você participar dessas operações, dessa estruturação do zero?
Conta um pouquinho desse processo, assim, de transformar do nada o negócio em um projeto de pé. Então, cara, assim, foi muito bacana. Porque na época eu tava saindo de um corretor, né? Que eu sempre falo que é um corretor prêmio, que é o cara que é gerente sem ser gerente. Então eu falei, pô, eu posso ajudar mais pessoas na gerência do que como corretor. Sim. E aí eu fui contratado para estruturar essa empresa. E a gente começou a trabalhar. E aí você passa a enxergar coisas que o corretor não enxerga, né? Quando você tá do outro lado. Exato. Total. Você tá numa posição de líder, você passa a saber de mais coisas, passa a saber de estrutura, passa a saber que você tem que fazer tudo muito bem planejado para a coisa acontecer, senão a coisa não acontece, Sim. né? E aí você passa a estruturar equipes. E aí quando eu cheguei na Centro, era uma equipe menor. Já na oitava era uma equipe maior. Cheguei no salão de 40 pessoas. Peguei uma equipe de jogos de 8, 6 mulheres, 2 homens. E aí você começa a lidar com pessoas. Então, tem pessoas que funcionam na pressão. E tem pessoas, se você dá uma pressão, ela trava. Sim, mas assim, Então, isso é toda muito vez que você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, seja uma profissão nova, um cargo Sim. novo, montar uma equipe e estar envolvido na construção de uma empresa, por mais que a Century não é uma nova empresa, mas ela Sim. funciona como franquia, né? Mas enfim, um projeto novo num lugar novo. Cara, como é que foi isso? Assim, a sua sensação? Você teve medo? Você se sentiu incapaz? Ou foi muito tranquilo? Como é que foi esse início, assim, de realmente em relação à sua própria confiança em você mesmo? Você né? aceitar esse projeto. Exato, né? exato. Então, sim, pra mim, assim, medo eu não tive medo. Eu tive receio. Pô, eu sei que eu sou bom. Só que não quer dizer que você é um bom corretor, você vai ser um bom gerente. São né? coisas diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que Totalmente. saber lidar com pessoas. Sim. E lidar com o ser humano hoje em dia é um pouquinho difícil, né? São pessoas diferentes. Então você tem que ter esse feeling. Você tem que ter esse feeling. Eu cheguei numa equipe que eu era o mais novo. E eu era o gerente da equipe, uma equipe formada. Quando eu fui trainee da Nova Aliança. E aí, na época, tava a sogra do dono, né? A Solange, mãe da Tatiana. A Sol é um ícone do mercado. Sol. Aí, e ela vendia muito, eu falei, caramba, olha aí, é a sogra do dono, na minha equipe. E aí tinha fulano, Beltrano, Ciclano, eu era o mais novo. Falei, aí fica com receio. Será que vai dar certo? Será que vão me respeitar? Só que ali eu entendi que não é questão de idade. É questão de caráter, responsabilidade, compromisso. Né? E assumir o cargo que você tem, né? Sim. Pegar ele e falar, cara, Exatamente. se eu tô nesse cargo é porque eu sou capaz. Sim, e- sim. Exatamente. E também a história, né, Luther? A É. história, assim, cara, assim, o cara. Pô, a tua história é uma história maneira de luta, né, irmão? Sim, Você veio de uma pô. cidade pequena, Sim. você veio pra cá, você se iniciou numa carreira que você não tem piso salarial. Então, assim, coragem sempre foi. Então, É. talvez a coragem pra você, pra iniciar um novo projeto, foi uma coisa muito natural. Sim. Às vezes é diferente da coragem de uma pessoa que viveu sempre dentro de uma estrutura fácil, simples, com apoio, e aí precisou ter coragem. É diferente. Exato. Assim, eu me identifico muito assim, com a total. sua história de sair de um lugar pequeno, né, no interior aqui Sim. do Rio, e vir para o Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma outra realidade, tanto de vida no geral, né, de pessoas, enfim. Eu não sei se você tinha, quando você veio para o Rio, você tinha alguma família aqui no Rio, tinha amigos, como é que foi essa vinda Eu para vou te cá? contar um segredo, eu não sabia nem onde que era a praia. Meu amigo, eu cheguei aqui, na verdade eu fui fazer entrevista em Botafogo, e aí na época o Luciano Alves. Então, Um outro abraço, Luciano. ícone. Manda Lu. Manda Lu, abraço, irmão. Foi meu gerente, ele dando uma palestra, e o cara que me indicou era de Botafogo. Eu gostei da palestra dele, ele precisava de gente, vamos pra Copacabana. Eu falei, vambora. E eu sou muito assim, irmão. Entendi. Vamos fazer, eu sou muito Bora. determinado, não Sim. tenho medo. Se você não se arriscar, irmão, você não sabe se vai dar certo. Cheguei em Copacabana, falei, caraca, primeira vez que eu venho em Copacabana. Porque da cidade de interior, irmão, só na TV só passa desgraça. Você vai em Copacabana, vai dar merda, vai ser roubado, um monte de bobeira. E aí eu nunca tinha vindo em Copa. E eu comecei a trabalhar em Copa. E na época, quando eu entrei, tinha um moleque, Jonathan, não esqueço o nome dele, um moleque inteligente demais. Bom, quando eu chegar... e detalhe, tô esquecendo. Cidade interior, você grava as ruas com o nome da rua, Sim, sim. né? Sim. A minha rua, Pedro Gomes, número 5. Sim, sim.
do meu apartamento, Plínio Soares. Cheguei aqui, irmão, você tem Atlântica, Nossa Senhora, Barata Ribeiro. E aí? Quando eu cheguei, aí, Lute, gravou as ruas? Aí eu, pô, aquela dali. Aí o moleque, pô, essa aqui, essa Ferreira, Souza Lima. Falei, cara, que moleque miserável, rapaz, que grava tudo. Rapidinho, né? Meu irmão, eu falei, cara, não vai dar pra mim, não. Eu falei, não, vou ganhar desse moleque, eu sou competitivo. Né? Hoje tem mapa, né? Hoje tem mapa, na minha época não tinha, irmão. A gente gravava pelo número dos prédios. Mas como é que é? Não tinha o Google Maps? Não tinha, Tinha, irmão. A gente tinha que andar da Princesa Isabel até o Francisco Otaviano. Não, cara. Pergunta rápida e curiosa, né? Não sabia onde é a praia. E agora, já vendeu quantos na praia? Tem como? Aí, Hoje tem Impossível. Hoje deu 4 milhões e meio, né? Vamos falar agora o número. Não sei se Não, sabe. hoje. Só pra coincidência, deu bom Hoje, né? Nessa coincidência. Não foi nem uma lasquinha, foi uma Titanic. Verdade. Então, tipo assim, cara, o que é bacana é isso. Às vezes a gente deixa de se arriscar em algo com medo. Cara, vai com medo. Tá, mas você tinha medo. Foi difícil. Cara, é Foi- receio. Sabe por quê? Eu sabia que em Paracambi eu tinha uma estrutura muito boa. Sim. Só que tava pequeno pra mim, cara. É isso. Tava pequeno. O meu primeiro emprego foi numa confecção de mochila. E eu era o cara que eu fazia tudo, só não costurava. E aí, fiquei 3 anos trabalhando lá, aprendi a trabalhar e falei, cara, não é pra mim. Sim. Aí comecei, eu sou formado em líquido penetrante, né? Fiz espeto de solda. E aí fiz direito, entrei no direito também. E aí eu falei, cara, não tô satisfeito, tá faltando alguma coisa. Queria mais. E aí eu vim parar aqui. Sim. Então, assim, é muito bacana, cara. Eu me arrisquei, aí eu aprendi o trabalho, eu entrei numa empresa que eu vi crescendo. E aí eu cheguei num salão, na Oitavo Imóveis, de 40 pessoas. Aí 8 pessoas na minha equipe, 6 mulheres, 2 homens. E aí, é atenção, é aquilo outro. Então, você fica com receio. Mas, cara, vai com medo, Não, e vai com receio. a coragem, vou até falar na câmera 1 ali, ó. Coragem não é ausência do medo. Coragem é você fazer com medo mesmo. É isso aí. É isso, coragem é isso. Exatamente. A sensação que eu tenho é que o Luther, ele é esse cara que, mesmo com um certo receio ali, ele vai Ele muito foi pra tranquilo, cima, assim, ele não se abala, não. Não, e agora tá fazendo isso de novo, né? Não, isso que eu ia falar, você trouxe... Já tá fazendo, não. Já fez, né? Trouxe a Já pessoa fez. certa pra essa nova expansão da empresa. Exatamente. Foi um cara A minha que não tem- irmã, eu sou o mais novo, né? Então eu tenho minha irmã mais velha, meu irmão do meio, fala esse abraço aí, Luciana, te amo. Irmão, tamo junto. E ela fala, cara, o Luther, ele é o mais doido, porque ele tem medo de nada. E é o cara que protege a família, é o cara que tiver que fazer, ele vai fazer, é o cara que se arrisca, é o cara que ele tenta. E assim, a gente só vai saber se der certo se tentar, cara. É A isso. verdade é essa. Maneiro demais, irmão. Fábio, me Diga fala lá. uma coisa. Pô, isso eu acompanhei de perto, né? Você foi gerente geral em Copacabana, foi gerente geral em Ipanema, foi gerente geral no Leblon. E ainda pegou um tempinho de centro ali. Peguei. Mas vamos falar sobre Zona Sul. Beleza. Desses 3 bairros que você trabalhou como gerente geral diretamente, líder de loja, Perfeito. qual foi mais desafiador e por quê? Por incrível que pareça, o que eu tô agora, Ipanema, cara. É. Eu, quando fui para Ipanema, na minha antiga empresa, eu estava em Copacabana já praticamente 6 anos, tendo ali um controle de loja muito bom, né? Diversos negócios, à vontade no bairro, sem dificuldade nenhuma. Não acostumado com o bairro, sim, adaptado ao bairro, Sim. adaptado aos corretores, aos clientes, ao modo de negociar, aos valores dos imóveis, as formas de pagamentos, enfim, tudo que me exigia ali profissionalmente, né? E quando pintou a oportunidade de mudar de bairro, assim como eu já tinha vindo de Botafogo, Copacabana, Botafogo, voltei para a Copa, já estava me sentindo também um pouco incomodado, né? Achei que já estava estagnado, acho que essa é a Sim. palavra, né? Estava me sentindo estagnado, achei Em Copa você teve. Em Copa eu lembro que você teve também a explosão ali. Copa foram vários anos seguidos de você. Sim. Ali eu consegui fazer excelentes negócios, excelentes números, boas amizades, consegui promover pessoas, treinar muita gente, aprender muito, obviamente, né? Porque a gente só aprende na prática, né? Inclusive, eu te ensinei o poder, né? Exatamente. Quer te falar aí, Foi meu não. corretor lá, lembra disso? O TBR foi meu corretor. Inclusive, a minha primeira venda
Não foi ele que fechou, não. Calma aí, Calma. parênteses. Alguém aqui nessa mesa não foi? Calma aí, agora é sério. Quem pegou na tua mão? Falou, Todo vamos pra rua, mundo, todo galera. mundo aqui nessa mesa foi corretor do Fábio. Não, aí não, ninguém não. Você foi. Rafael foi, o Washington foi indiretamente. Foi quase, direto. Pô, Foi tava direto. Quando o Fábio entrou, a gente era da equipe do Vinícius, eu Isso. peguei na mão dele. Eu tinha Exatamente. Não, mas Quem me porque treinou quando o foi o Fábio- Lutemberg. Eu treinei Entendi, ele, ele pô. chegou e aí você Lute tava me lá. treinou. Eu tava na Que equipe do loucura, Vinícius, né? aí eu peguei ele e falei, pô, esse cara é O bom. time treinou. A Falei, diferença é que Cara, ele tinha um realmente pouquinho mais o de mercado é muito cabelo. pequeno, cara. Ele tinha um pouco mais de cabelo. Tinha 30 menos anos barba. atrás, 300 anos. 13. Agora, falando sério, foi a primeira venda. Na primeira venda, eu vendi a opção do Lutemberg. Abri da Copa 1049, apartamento 503. Isso aí, verdade. Inclusive, é muito engraçado. Parênteses rapidinho, né? Eu fui fazer a visita, né? Fui lá conhecer antes, né? Normal, né? Sim. Os corretores de hoje não querem conhecer Faz agora, aí, não, né? quero não faz. Ah, cadê vídeo e tal? Então, olha só, isso é importante. Se o pessoal, né, os corretores têm que saber. Você marcou uma visita e antes Então, você foi lá fui e lá conheceu conhecer, o apartamento. Normal, fui lá conhecer. O que pra mim é normal, hoje em dia não é Hoje muito, não né? é normal. As pessoas querem assim, você tem o vídeo? Falei, vídeo? Tenho, manda aí. Eu falei, pô, mas a chave tá aqui. Não, mas eu quero ver o vídeo. Não, tudo bem, mas voltando aqui pra minha situação. Fui lá, testei a chave, lembro até hoje, era uma Papaís. Entrei, conheci e tal. O Lutemberg já tinha me dado alguns toques. Voltei. Eu lembro até hoje, era um sábado de sol. Tava um sábado rachando, eu de terno. Eu lembro que eu não lembro o nome da cliente, mas ela olhou pra mim e falou assim: Nossa, você não tá com calor? Aí eu falei: Não, sábado em Copacabana. Camisa social? Camisa social? Camisa social, não, de terno. Preto, que eu só usava preto. Até Aí eu hoje. tava com calor. Até hoje. É, Por que é que será? o preto me favorece, né? Aí eu lembro que ela falou assim: Você não tá com calor? Ela veio da praia, eu lembro até hoje. Aí eu falei: Não. Aí fomos lá. Quando eu cheguei, coloquei a chave. Ainda falei assim: Desculpa, minto. Dei a chave pra ela e falei assim: Ó, abra, que é o seu apartamento. Legal, Aí ela gostei disso, colocou, gostei disso. aí ela abriu, aí rodou, aí quando ela colocou a mão na fechadura, não abriu, cara. Aí eu falei assim, calma aí, a senhora errou alguma coisa e tal. Aí sabe quando você vê que tem uma chave travando? Aham. Pô, o proprietário morava no prédio, lembra disso? Uhum. Ele trancou a chave por algum motivo, cara. Ele pô. tinha uma chave também que não era pra país, ele trancou uma outra chave que não tinha conosco. Eu, obviamente, fiquei desesperado, né? Mas mantive ali a Acabou com a calma. tua cena ali, né? né? Esperar dentro da casa de É, cabeça. na minha como? cabeça como? É a Já primeira girando, venda. só um minutinho. Cara, aquela época do Nextel ainda. Eu liguei pra ele, passei o rádio, Lute, me ajuda e tal. Aí ele falou assim, Fábio, só um minutinho que o proprietário tá descendo. O proprietário desceu, morava no mesmo prédio. Poxa, desculpa a minha falta de atenção e tal. Abriu a porta, né, que ele havia trancado com a segunda chave. O proprietário apresentou o apartamento, que eu já tava ali tremendo, né? Aí, olha, é assim, assado, minha família morou aqui, aí houve ali aquela conexão. Houve a venda, importante dizer isso, que houve a venda. Aconteceu esse episódio, mas houve a venda. Inventário, foi fechado lá com financiamento, o pessoal acha que não pode até hoje, mas enfim, isso é 3 anos atrás. Até hoje batendo cabeça. É, batendo cabeça, mas aí não que a gente. pode, aí que não você pode. vê Naquela o pulo época, da... O importante é a gente não bater cabeça. financiamento, O mercado bate, deixa correr. O problema é mas, assim, dele. Isso que a gente fecharam, vende. É. foi fechado lá, né? E, cara, foi minha primeira venda. A gente tá falando de 2013, né? 2013, 43 dias, tirei meu selinho. Meu maior desafio foi Ipanema na época, porque muda o público, né, cara? Muda a velocidade, muda os valores dos imóveis, com certeza. Principalmente a velocidade. Tá acostumado ali com Copacabana, gostou, leva pra loja, mesa, aquela pressão, fecha. Sim. Coisa que Ipanema, a gente dava aquela pressão, cara, calma aí que eu vou fazer conta. Vou ligar pro meu advogado, vou ligar pro meu cara da... É outro time, né? Outro time. Vou ligar pro meu gerente do banco para saber quanto eu vou perder, quanto eu vou deixar de ganhar. Então, isso criou uma dificuldade muito grande para mim. Sim. E pro pessoal que na época eu consegui ali, que me seguia, né? Eu levei praticamente a loja toda, tinha, sei lá, 40 pessoas, eu deixei 3 ou 4 para trás, que não quiseram vir, né? Eu me acompanhar, obviamente, e a gente respeita. E a gente ali sentiu muito isso, né? O pessoal estava acostumado num outro time, num outro tipo de cliente, aquele cliente mais decisivo gostou, olhou, negociou, comprou, coisa que Ipanema era muito lento, fechava, aí a minuta dormia um dia, uma semana, ia para o advogado, voltava. Então foi ali o que eu senti bastante, já que eu já tinha... Eu tava nessa turma aí. Você estava nessa turma, inclusive você veio junto comigo também, Foi. né? Você tinha acabado de migrar da tua antiga empresa também. Sim.
E a gente sentiu muito isso, né, cara? Então, assim, foi o que eu... A minha maior dificuldade foi essa, o time de negociação, né? Então, a gente tinha um espaçamento muito grande e isso ali até eu me reequilibrar, né, na questão do... A gente sempre ali foi muito comercial, né? A gente acaba acostumando a vender, né, cara? A verdade é essa. Você se convence ali que você é capaz, e você realmente é capaz, que você criou uma bagagem ali. Né? Isso, são desafios diferentes, mas no fim é uma venda. Exatamente. Então, assim, você se frustra um pouco, não consegue fechar uma venda, perde, o cara desiste. Então, isso foi a minha maior dificuldade nesse momento. E depois eu tive a oportunidade de mudar de bairro também novamente. Fui pro Leblon, uma pegada parecida, mas já estava, digamos assim, com uma casca já dessa questão Calejado, do time, Quebrei um pouco ali a cara ali. Você acredita que foi um movimento ruim pra você na época ou Com não? certeza não, faria novamente. Aham. Entendeu? Porque isso ele te dá bagagem, entendeu? Te dá bagagem para você conseguir negociar com diversas pessoas diferentes, públicos diferentes. Acabou que a gente ali, Copacabana, hoje e sempre, né, as pessoas conhecem Copacabana e não conhecem o Brasil, digamos assim, né? Sim. Ainda mais agora, Copacabana está muito mais em evidência, né? Muito Hoje, mais. agora, né? No ano que nós estamos. Sim. Mas eu digo assim, a gente começa a pegar outros tipos de negociações, câmbio, estrangeiro, você começa ali a ter um lastro de negociação que você vê que muitas pessoas hoje em dia, trabalhando no bairro que você trabalha, não tem. Então, Fábio, só te interrompendo, Claro. a Copacabana hoje em dia você tem 2 final do ano, Ah, né? E antigamente, a pessoa chegava aqui, o cliente falava assim, Guilherme, mas aí esse metro quadrado eu compro em Manhattan. Aí a primeira coisa que eu falava, mas quem a senhora conhece em Manhattan? Sua família tá onde? Seus amigos tá onde? Hoje em dia eles não fazem isso. Hoje em dia tá todo mundo querendo ficar em Copacabana. Hoje Sim. é festa no meio do ano e festa no final do ano. A gente falou isso também no nosso... Sim. O Rio de Janeiro tá no hype total. O Brasil Não, o Rio de tá Janeiro em tá- alta e o Rio de Janeiro muito mais, obviamente, que é, digamos, a porta de entrada no Brasil é o Rio. E Copacabana é a cara do Rio, né? Por onde o Quem pessoal viajou chega. pro exterior sabe, você vai chegar lá fora, cara, você é brasileiro, Copacabana. Exato. É o primeiro nome que vem. Não vai falar Leblon, Não, que é vai, mais não vai. caro. Não vai falar... É Copacabana, Pelé, Neymar. Toda vez que eu isso. viajo para fora, eu escuto. Brasil, Copacabana, Rio de Exato. Janeiro, Pelé, Desse Neymar, padrão. Botafogo. Não, Botafogo não. Não, Botafogo não. Aí ele forçou. Fala a ele verdade. forçou. Eu aproveitei aqui, né, para dizer que eu sou botafoguense. Ninguém perguntou, mas eu sou. Não, aí não. Vem cá, olha só, calma aí. Vocês dois passaram por várias empresas, né? Vocês dois têm muitos anos de mercado, muito tempo de bagagem. O que vocês, nesses anos de corretagem ali, pensando no início, tá? Até agora, o que vocês, nesse tempo de corretagem, a corretagem ela é uma profissão que ela te ensina muita coisa sobre você mesmo. O que vocês aprenderam nesse tempo de corretagem sobre vocês mesmos, que a só experiência ensinou? Quer começar, Luiz? Olha, eu posso falar que depois que eu coloquei, né, mais razão, menos emoção, e a frase, ainda bem que a minha vida mudou. Né? Por que eu falo isso? Mais razão, menos emoção. Ainda bem que. Aí acontece algo de errado, porque você sabe que corretagem, uma venda tá fechada, daqui a pouco a venda cai. E aí eu falava, ainda bem que eu tô com essa estrutura, eu tenho esse telefone bom, eu tenho dinheiro, Tem uma equipe eu boa, tenho uma empresa equipe vivo boa. bem. Exatamente. Ainda bem que. Então, cara, isso aí mudou muito a minha vida. Bem maneiro isso, hein? Sim, sim. É bem legal. Tu se Isso tornou muito- um cara mais cascudo para os perrengues, Sim. é isso? Exatamente. E assim, Até porque passa Mas- muito perrengue, né, Luiz? muito perrengue. E aí depois eu aprendi na pandemia, e depois quando eu voltei, mais de razão, menos emoção. Eu, então, nesse Diego, eu quase fui de arrasta, né? Tá, eu verdade, lembro. verdade, Eu quase verdade. fui pra arrasta. Aí eu era Sabe o que me salvou? da equipe dele. Sabe o quê? Meu histórico de atleta. Aí eu tava na equipe dele. Cristiano Eu tava na equipe Ronaldo. dele. Qual na é época. essa história? Não sei qual é. Cristiano Irmão, Ronaldo. tava na Eu equipe dele na época. peguei lá. Covid. Era Tava trabalhando, peguei Tá maluco, Covid. Foi sinistro. Eu Eu tava quase até escolhendo fui já entubado. foto pra Mas foi em É. 2020 ali? Eu fui ali no auge da pandemia, ali depois do... Cara, 2021. irmão, O né? cara foi e voltou. eu irmão. fui... Eu tá, isso é peguei brincadeira, foi sério. Covid Não, quando, eu cara, acompanhei. no Natal, cara. É. Eu passei igual aqueles caras presidiários.
pessoal abria assim sério, eu morava na cobertura. Eu já tava escolhendo a foto pra postar. Eu morava na cobertura, que tinha uma área externa. Aí era uma suíte, né? Aí abria-se a janela, aí botava o prato. Entregava comida. Igual o presidiário, cara. Eu senti o presidiário na minha suíte. Loucura, cara. É sério. Passei o ano novo assim, sozinho. Aí a pessoa batia no vidro, aí me dava tchau lá na abertura. Bebendo meu chopp. Olha Se eu só, soubesse, eu levava uma cerveja pra tu. não podia essa época. Não eu fiquei 7 dias Eu não internado. sabia dessa história. Que loucura. Mas, Fiquei tipo, 7 dias internado. Pô, é sinistro. Aí você começa meio que... não, ainda bem que é, exatamente, né? ainda bem que... Ainda bem que o quê? Aí você começa a se questionar sobre várias coisas mesmo, entendeu? Que você às vezes acha bobeira. E, Não, cara, e a questão de mais razão, menos emoção, vou dar um exemplo. Você tem uma equipe, aí você gosta muito do cara, só que ele não tá produzindo. Aí você fica, eu vou ajudar e tal. Você tá prejudicando, irmão. Mais razão, menos emoção. Esquece, cara. É pegar, sacudir, falar a verdade pra ele entender o jogo. Sim. às vezes o cara é muito bom, né? Por exemplo, Exatamente, pô. eu tô com um caso desse. O cara é muito bom. Bom mesmo. Eu apostei muito no cara. Fui buscar o cara. E assim, o cara me surpreendeu positivamente, mostrando que ele é um excelente profissional, mas hoje, agora, ele não tá no momento, digamos assim, dele, se dedicando ao que eu sei que ele pode se dedicar. Sim. E depois, assim, eu troco muito com o Rafael sobre isso, né? A gente Sim. troca muito, o Rafael Medalhães, muitos toques em relação a isso, a gente troca muito sobre isso, seja no domingo ou sempre quando ele vai lá conversar conosco. Cara, aí, Fábio, dá um papo nele, seja sincero. Cara, eu falei com o cara, ele falou assim, cara, eu tava pensando em ouvir isso. Aí, ó. Parece que você não tava, tipo, ligando pra mim. Eu falei, cara, como não? Como você acha que o cara é um bom profissional? O cara sabe o que ele quer e você entende assim, vou deixar... Vou te pegar como exemplo. Vou pegar o Washington, vou deixar o Washington à vontade, porque o Washington sabe o que ele quer. O Washington sabe trabalhar. Não vou precisar falar uma coisa que é óbvia pra ele. Mas como diz uma grande amiga minha, o óbvio Precisa ser dito. não, não, precisa ser dito literalmente. Então, assim, cara, isso que o Lute falou realmente, cara, faz total sentido. E muitas das vezes a verdade tá ali na tua frente e você não enxerga ou não quer falar, tá entendendo? Então, isso no mercado imobiliário, cara, é impressionante. Aí eu aprendi isso, vamos botar assim na marra, né? Depois que eu passei por algumas empresas, depois que eu fiquei sozinho, e aí depois eu vi que eu tinha 5 pessoas comigo, total confiança, e acreditava no que eu tava falando, e quando eu chegava e falava, cara, você tá errado. Aí a pessoa parava, de repente, no momento ali, ela não concordava, mas no outro dia falava, pô, você tem razão. E aí, quando eu adotei isso pra minha vida, tanto profissional quanto pessoal, cara, mais razão, menos emoção, porque, tudo bem, a pessoa, se ela tá passando por dificuldade, é porque ela deixou de plantar alguma coisa. Sim, com certeza. E, na verdade, você não tem nada a ver com isso. Sim. Imagina você tá com você um tem que problema... ensinar a pescar, cara. Hein, se liga. Imagina você tá com um problema pessoal, aí você recebe uma proposta do teu corretor. Aí você fala, não, Fábio, eu tô com um problema. Não posso passar a tua proposta. Isso não existe. Não né? existe. Eu costumo dizer, tem a porta de vidro lá, né? Cara, passou da porta de vidro, teu problema tem que ficar pra lá. Exato. Caso você não consiga deixar seu problema, fica em casa. É isso. Essa maturidade. Você não tem essa escolha. Tem? Não tem como, não tem Não como. tem como. Essa questão emocional é muito importante, né, no Sim, mercado Não, na imobiliário. corretagem é Porque sinistro. o nosso trabalho, ele é uma montanha-russa, né, de emoções, digamos assim, porque você está sempre numa quase venda, num processo sempre de grandes valores, onde gera uma certa emoção, obviamente, e você tem que lidar com a sua própria emoção, com a emoção dos seus corretores, com a emoção do cliente que você está tratando, seja o comprador ou o vendedor, e você ser frio, eu digo frieza no bom sentido, né? Sim. Que é a capacidade de você analisar a situação friamente, ou seja, pensando racionalmente. Isso é isso bem aí. legal. O mercado realmente E o que eu obriga a gente a ser assim. Gosto, o que eu falo por meus corretores e até nas outras empresas que eu passei, eu pegava o corretor que estava sem venda, eu falava, cara, vamos dividir teu mês. Eu já cheguei a abrir mão de um corretor e depois ele vender muito. Sim. Eu abri mão no sentido que, cara, tu tá 6 meses aqui, tu tem 2 vendas, divide ela por mês. Você tá ganhando o quê? 1.300? Então tá errado, irmão. Vamos fazer o seguinte, cara, procura um lugar que você vai ganhar dinheiro, porque eu acho que você é um cara bacana, você é um cara gente boa, mas aqui você tá se pagando pra trabalhar. E aí ele entendeu o jogo, e aí ele começou a trabalhar e começou a vender, e começou a dar lucro.
E aí o cara começou a botar 7, 8, 10 mil por mês no bolso. Então faz essa divisão. Quanto você ganhou dentro de 4, 5 meses? E aí a gente passa... Isso, nunca tinha pensado assim. Exatamente. Faz essa divisão. E a gente passa a analisar. Eu tô ganhando 5 mil por mês. Cara, então eu tô ganhando como se fosse algo desse tamanho. Alguém formado nisso. Isso aí é importante até para você embasar se você tá ali fazendo a coisa certa, se você, né, para você conseguir pensar, né, no resultado que você tá tendo. Exatamente. Aproveitando essa coisa que você falou da parte emocional, né, dessa parte mais emocional mesmo, né, a parte que pega, eu gosto de fazer um negócio sempre com todo mundo que vem aqui, que é o seguinte, na nossa querida câmera 3, aqui, ó. Quem vai querer ser o primeiro? Pode ser eu, o pô. Luther. Pensando naquele Lutemberg, Guilherme Lutemberg, saindo de Paracambi, vindo para o Rio de Janeiro para trabalhar, sei lá com o quê. O que você, se você pudesse dizer alguma coisa para ele, agora que você tá onde você tá, com tudo que você aprendeu, com tudo que você conquistou, tanto que a tua vida se desenvolveu, o que você diria para ele agora? Eu falaria pro Guilherme Luther, cara, parabéns, deu certo. Você foi corajoso, você foi persistente. Acho que essa é a palavra, implacável. Porque tinha 1 milhão de motivos para desistir. Morar longe, acordar cedo, pegar trem lotado, que não é fácil. Na época não tinha nem ar-condicionado. Hoje em dia Hoje tem. tá um luxo, né? Hoje tá uma maravilha. E, cara, deu certo. Hoje em dia você tem nome, tem uma profissão, tem uma empresa maravilhosa, tem pessoas do seu lado que torcem por você, a sua família, minha namorada. Então, assim, deu certo. Bacana, tô orgulhoso. E não acabou. Eu acho que ainda tem muita coisa pra vir. E é isso, vambora pra cima. E o futuro só Deus pertence. Muito bom, irmão. Muito bom, maneiro demais. Acabou de começar de novo, né? É isso. Novo começo. E agora, Fábio, você, pensando naquele Fábio lá de trás, antes do banco, antes de tudo, antes de você iniciar na área comercial, lembra desse Fábio? Se você pudesse dizer alguma coisa para ele, depois de tantos anos de mercado, tantos anos como gerente geral, gerente, tocando lojas em grandes empresas, com a confiança de tanta gente, o que você falaria para ele na 3? Tá, primeiramente, continuar persistindo, né? O começo foi... Muita gente desacreditou, né? Em momento algum eu desacreditei de mim, eu sempre persisti, sabia que ia dar certo em algum momento. Sempre acreditei bastante em mim, estudei para isso, me dediquei bastante. Tive pessoas do meu lado também me apoiando bastante. Família, esposa, irmãos. Pessoas ali do meu lado que me apoiaram, né? Apostaram em mim, né? E com certeza não me arrependo de nada do que eu fiz, dos meus erros, dos acertos. E eu tenho muito orgulho aí da minha caminhada como profissional. Eu costumo dizer, e para todo mundo que começa lá comigo, qualquer pessoa nova que eu tenho oportunidade de dialogar, que corretagem não é bico, é uma profissão muito importante. A gente vende ali o patrimônio mais importante da pessoa, da família, né? O sonho do brasileiro é a casa própria, de todo mundo, seja ele rico ou pobre, né? Todo mundo quer ter o seu lar, trabalhar e voltar para o seu lar, né? Minha mulher era da área da saúde, então ela costuma dizer que ela salva vidas. Eu falei, eu também, porque depois que você salva a vida, você vai para casa. Então, eu costumo dizer que eu tô muito... se eu pudesse realmente dizer para mim, lá no comecinho, eu ia falar para mim, cara, parabéns, você persistiu. Assim como o Lute falou, eu acredito que ainda não acabou. Na verdade, está só começando. A gente está numa trajetória aí maravilhosa. Na corretagem, a gente está no melhor momento da corretagem no modo geral. E acredito que a gente vai galgar voos muito altos aí com a VEG e todo mundo junto que está do nosso lado. Muito bom. É isso. Muito bom, irmão. Muito boa mensagem. E esse é um negócio legal de fazer, né? Porque às vezes a gente... Eu até ontem estava conversando no episódio de ontem com o Dudu, né? O da Silva Gin, o sócio da Silva Gin. E esse é um momento legal do episódio, porque é um momento onde você passa um filme na tua cabeça, né? Sim. Sobre tanta coisa que já aconteceu e você podendo mandar uma mensagem para si mesmo. Eu lembrei do trem. Lotado então, aqui. E às legal. vezes a gente no fluxo do dia a dia fazendo tanta coisa ali, criando e não lembra.
Exato. Exatamente. Eu Lembra acho que disso. pensar no. O Rafael, a gente tive essa conversa com ele uma vez, que assim, eu penso muito no passado. O Rafael fala que ele pensa muito no futuro, enfim, no que vai acontecer. Eu acho que os dois têm muito valor, e nesse momento que a gente faz aqui esse momento de olhar pra trás, e, enfim, olhar pra tua história, é legal a gente lembrar de onde a gente Sim. veio, do que a gente passou, de como foi difícil, de como foi bom também em vários momentos, porque eu acho que isso traz muito mais significado pro que a gente Sim. tá vivendo hoje, né? Claro. E às vezes a gente esquece de fazer isso. Acho que se a gente fizesse isso mais vezes, acho que tornaria a nossa vida talvez um pouco mais significativa. Eu acho que Sim, faz certeza. parte. Verdade. Tu lembra Principalmente- quantas solas de sapato você gastou? Meu amigo. É que hoje em dia tem o Google Maps. É Não. que as pessoas hoje não fazem o pente fino, né? É. Né, Rafael? Meu amigo, Saudoso pente fino. sapato, É. sapato no pente fino meu, quando eu pisava na moeda, eu sabia o valor, amigo. Democrata. Quantos democrata? Muito. Então, ainda mais antigamente se Quantos usava. democratas foram? Hoje, ó, É, hoje 50 não dá pra centavos. ver aqui, mas eu tô de tênis. Tô de Adidas aqui, confortávelzinho. Mas eu lembro. Zero. Ele tá aqui agora. Tem até um grande amigo meu, Luizinho aí. Luizinho, gordinho, tadinho. Andava muito, né? A perninha dele batia uma na outra. Ele fala, cara, ele perdia muita calça. Pente fino. Por quê? direto. Pente fino, pente fino, pente fino. As pessoas, meu Deus, o que é pente fino? Aí vem o corretor reclamar, né? Pente Hoje fino tá uma corretora nada tranquila. é. você O tem pente que dar fino uma- é você ir atrás da informação, você bater em porta, perninha. Não tinha o Google Maps, entendeu? Você olha ali no Zap, já sei onde é. Não tinha isso. Não é não, Luiz? É verdade. Era no papel. E detalhe, quando a gente que era novo na época, Ainda tá sou novo. na loja por quê? O pente fino. Você tem que trazer produto pra gente vender. Os corretores antigos mandavam a gente pra rua pra trazer o produto pra eles vender. Tá sentado por quê? É, isso aí. Você já pagou teu espaço? Porque a tua meta essa era demais. já pagou teu espaço? era É. demais. Eu já tô Você vendo. sentava, aí você que era um cara novo, né? Novo na corretagem ou novo na empresa, você tinha que já chegar mostrando o seu valor, digamos assim. Sim. Então, o cara vinha de outra empresa, ele já chegava com uma ou duas, três opções, ele já tinha um portfólio, digamos assim. Agora, você novo, não sabia nem o que a diferença de IPTU e chave. Né? Não sabia o que era RGI, o que era. Porra, Você não sabia não nada. sabia nada. Antigamente, assim, conquistar o teu espaço era muito mais difícil, né? Antigamente a mais gestão de pessoas era totalmente diferente. Exato. Hoje a gente tem toda essa política de, olha, obviamente eu não discordo disso, eu acho que é muito bom, mas assim, é completamente diferente porque hoje tem uma política de, poxa, vamos, né, trazer um ambiente mais saudável possível, mais agregador possível, procurar Antigamente era totalmente o inverso. Não, era loucura, selva total. A ferramenta que eu recebi foi o seguinte: foi uma BIC e a caderneta. Falou assim: olha, você vai bater da rua tal, eu já sei o nome de todos os porteiros do prédio. Eu não sabia que era caô, né? Você vai bater o nome de todos os porteiros do prédio, eu quero saber todos os prédios da esquerda da rua tal. Eu andei o dia todo. Cheguei em casa, a perna doendo. Pô, tu correu? Tu fez o quê? Tu não consegue andar? Eu, cara, meu pé como estralando. Minha primeira opção, quando eu cheguei, fui bonitão de terno, né? Pegar uma das primeiras opções, assim, né? E aí, cheguei no apartamento, tinha uns 5 corretores lá. Nossa. Na época. Era jornal, amigo. Aí tá, não sei o quê, pá, vi o apartamento. Aí eu fui andando pra Figueiredo Magalhães, cadastrar, porque a gente cadastrava na Figueiredo. Só que eu trabalhava no posto 6. Quando eu cheguei lá, o corretor que tava no apartamento já tava lá fazendo laudo. E aí eu cheguei, eu até errei a rua, o endereço. Ih, entrei errado. Aí cheguei, não, que eu vim cadastrar um laudo. Aí o Ferreirinha, saudoso, Ferreirinha bravo. Aí ele olhou pra mim, aí olhou pro corretor, que eu conheço ele até hoje, gente boa. Ele, pô, tava lá com você? Não, bota o nome dele no laudo. E eu não entendendo nada. Bota o nome no laudo. Tá, peraí, vaga aqui e tal. Não, Tava tô sendo fazendo garrafado, nem sabia. nesse nível, irmão. Mercado O cara chegou, experiente, saiu primeiro que eu. Exato. Quem que Tava chegando no Rio, malandro de Paracambi. chegava lá, dava volta todo mundo. Mano, aí eu cheguei aqui tomando perna. É isso. Mas nesse momento o cara dividiu a opção comigo. Dividiu, entendi. Dividiu. Não, por isso aquela frase que o mercado é veloz. É isso. Tem Só algumas que frases, né, só pra- saudosas, né, que a gente leva até hoje conosco. fala hoje em dia uma situação dessa. Não tem, meu. Não tem, hoje em dia não É tem mais. totalmente diferente. Hoje em dia é saudável, hoje em dia o mercado é mais saudável. Muito mais saudável. O mercado Hoje hoje em dia é o mercado corporativo, não só Sim. o imobiliário. O mercado corporativo hoje ele é muito mais saudável. Mas isso é Exato. muito bom. É. Isso é muito também bom.
Anteriormente, assim, a gente não enxergava, por exemplo, a questão da parceria como algo saudável. Sim, Ninguém sim. nunca enxergou. Cara, isso é um Se ponto você muito- voltar uma década atrás Pô, ou com menos, certeza. isso é coisa de louco, cara. Hoje em dia, quem não pensa nisso tá fadado ao fracasso. É verdade. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, cara, a pessoa que não pensa que a parceria vai aproximar você de uma pessoa tão boa Sim, quanto você, sim. ou até melhor que você, isso não tem problema Não, e se nenhum. se você faz parceria, você pega no final do ano o saldo do tanto que você fez de parceria, porque você poderia ter descartado, cara, pra gente, pelo menos ano passado, por exemplo, foram mais de 10 milhões fechados em parceria. Então, que isso, é loucura. Tem, Imagina, empre- descartar. Tem, tem a empre- maioria das tem empresas. empresa que não produz isso. Descarta. Entendeu? Não, não, e a Então, maioria das engessada. empresas descarta a parceria. Tá Descarta, não, engessada. é, Descarta, O eu acho isso mercado um mudou, absurdo, cara. cara. Tem que entender que o mercado mudou. A primeira As venda empresas da estão VEG engessadas. foi em parceria. Foi. A primeira primeira venda venda da da VEG VEG foi foi parceria. parceria. Cara, eu tive assim, opções de assumir uma loja pronta. Aham. Só que eu estudei o cara antes, ele não investia, o cara tava Sim. engessado, o cara ele era um não é empresário, é um empresidiário, que eu sempre Sim. falo, né? Ele tava preso na própria empresa. Sim. Ele era o cara que fechava, ele era o cara que controlava tudo, ele não delegava funções. Falei, eu não vou. Queria Porque sentar em todas as cadeiras. Ano passado, sozinho, eu fiz mais de 11 negócios. Sim. Então eu tava bem, É. não tava mal. Então eu falei, pô, peraí, eu não vou sair daqui onde que eu tô. Pra isso não tá valendo. Exatamente. E um cara que nem eu, que conhece todo mundo do mercado, Sim. fala meu nome, todo mundo conhece. É. Então, cara, você vai trabalhar com fulano? Fulano não investe. Sim. Fulano é nesse nível, fulano é assim, é assado. Então, se você não entender que o mercado mudou, você vai ficar engessado, você vai ficar parado e vai ver empresas surgindo com pensamentos diferentes, galgando posições que você queria estar. A verdade é essa. E aproveitando que a gente tá pensando nessa questão, né, de um comparativo, Copacabana e Ipanema, a gente tá com 2 gerentes gerais aqui, um de cada bairro. São bairros que são vizinhos, mas são completamente diferentes, Sim. né? Tanto na opção, quanto no proprietário, quanto no cliente, quanto a forma de lidar. Como é que vocês identificam essas diferenças? Quais vocês acham que são as maiores diferenças? Então, eu posso falar assim, Copacabana, o cliente, ele quer ver você pessoalmente, ele quer ir no escritório, quer tomar um café, e ele tem mais facilidade de te dar uma chave. Inclusive, a gente estava até falando sobre isso, a gente já tem mais de 5 chaves lá, e quase um mês de empresa, né, que a gente abriu o escritório lá. E o cliente, ele tá mais solícito, né? Mais aberto, já fez outros negócios também. Então, assim, rotatividade maior também, a né? Copacabana tem uma rotatividade muito maior. De Ipanema, o pessoal é mais reservado. Tem gente de Ipanema que até hoje não sabe muito bem disso. Não quer. Não, eu não filmo meu apartamento. Deixa informações internas. Copacabana não. Copacabana as pessoas querem fazer negócio. Sim. Copacabana é o bairro antigo. Gosto desse contato pessoal, fulano- né? É, ir no cara, aí tem a escritório, de senhorinha conversar, Tem a de- senhorinha com 86 anos. É um bairro mais E aí eu fui lá no antigo, né? Um bairro apartamento mais dela, ela falou, comercial. Guilherme, Sim. o segredo é a cerveja e meu pilates. Então ela tá ali, eu vou vender que a minha família tá crescendo, eu tô sozinha, isso aqui tá enorme. E o que mais tem em Copacabana é isso. É o imóvel grande para a senhora de idade. que Imóvel quer ir pro pequeno para menor. investidor, que tá na moda. Imóvel, exatamente. Sim, sim. Mas Vai hoje ver. está muito na moda a questão do investimento, né? Sim, Na house flip, enfim. exatamente, fazer o Airbnb. Exatamente. todo Até mundo uma quer coisa que eu tava comprar. pensando, como é que era Copacabana, sei lá, 10 anos atrás? Não existia esse movimento de investimento? Como é que era o Não era mercado? Airbnb. Existia, Investidor existiu. Investidor Esse foi um bairro turístico. investidor sempre investiu. Sempre existiu, na verdade, né? Exato, Desculpa. É verdade. Aham. Agora, a gente não tinha essa facilidade, por exemplo, que hoje a gente tem nos aplicativos, né? Sim, sim. Então a diferença que eu vejo de hoje para o passado é o quê? Que anteriormente a gente dependia do boca a boca, né? Muito do boca a boca, né? Da indicação. E, por exemplo, de anúncios, por exemplo, em outros sites que não são tão, digamos assim, confiáveis como o aplicativo é hoje. O aplicativo hoje, ele protege muito também a pessoa que está alugando, né? Exato. Então a gente, por exemplo, aluga para uma pessoa que é estrangeira, não fala uma palavra em português, mas você consegue alugar para a pessoa. E você Sim, também sim. não fala nenhuma palavra no idioma da pessoa, por Mas exemplo. o mercado de Copacabana, ele hoje, eu não sou, obviamente, especialista em Copacabana, Sim. mas a sensação que eu tenho é que
talvez metade, ou próximo disso é de cliente investidor. Ou seja, que compra, muitas vezes cliente estrangeiro, que compra para investir para aluguel de temporada, Airbnb. Sim. A gente tem muito. Então, assim, eu imagino talvez o que gira o mercado de Copacabana hoje é mais esse cliente investidor do que o cliente local, que quer comprar para morar, ou eu tô muito errado? Então, naquela época, o investidor ele comprava barato para fazer a reforma e revender. E pra alugar também. Pra alugar. Não era Airbnb, não tinha na época o Airbnb. É diferente. Não tinha, né? Não tinha aplicativo. Tá, mas então assim, a minha pergunta é o que Hoje, movimentava o mercado de Copacabana, o que movimenta o mercado de Copacabana hoje é investidor. Compra. Sempre foi investidor? Mesmo há 10 anos atrás, continua sendo a gente tem o também cliente... sempre- Hoje em dia o obviamente, investidor mudou o formato dele, porque em vez de ele revender, ele vai botar no Airbnb. Sim, Entendeu? Ele prende. Exato. Só que foi sempre investidor. E o que É que tá na hoje, moda, na verdade. e né? o que Total na hoje moda. pegou Tá na bastante moda, né? coisa é assim, por Curioso. exemplo, meu pai trabalhou muito, construiu um patrimônio. E aí o filho não trabalhou. E aí ele tem que vender para pegar um pequenininho. Muito. Então isso Verdade. tem muito. no caso, o herdeiro ali... Declínio, o Copacabana tem muito. Exatamente. Muito. Ipanema também. Herdou um apartamento, não tem a menor condição de manter. Não, tem muito. Exatamente. Hoje ele- tem muito isso, cara. Sim. O que eu vejo a diferença, assim, hoje, que eu enxergo, além disso tudo que nós estamos falando aqui, é a questão também que existe, obviamente, isso em Ipanema, mas bem menos, até mesmo porque acredito eu que as famílias lá são mais estabilizadas financeiramente. Sim. Né? Então, existe, obviamente, a questão do house flip. Entretanto, o metro quadrado, como é mais valorizado, e também escassez também de mercadoria. Copacabana é um bairro infinitamente maior. Então, acredito... E mais antigo. Sim. Com prédios também com quantidade de apartamentos por andar infinitamente maiores. A gente não tem esse tipo de apartamento em Copacabana, tipo de prédios icônicos assim. Barata Ribeiro 194, Na Ferreira 228, Hits. Nossa Senhora 1213, enfim, Alasca. Alasca. Tem É, diversos prédios aqui que a gente tem diversos 20, 30, 40 por andar. Prédio 12, 14 andares, a gente tem muita essa questão do imóvel menor e tem essa questão do house flip. Ipanema eu vejo também, obviamente, essa questão do público, do investidor, obviamente, mas eu vejo muita questão do público final. Né? Como todos os bairros. Leblon também existe isso, mas também em menor quantidade, e assim vai também. Entendeu? Sim. Porque, na verdade, a estrutura hoteleira do Rio de Janeiro não existe. Ela não existe, não, desculpa. Ela não supre a quantidade de turistas que a gente tem. Definitivamente não. Exatamente. A gente teve agora, né? Show aí da Shakira. Sim. Nossa, o Airbnb Copacabana Zerou, E assim, você vai para o Mundial, não tinha Zerou, Airbnb, não tinha. Imagina esse cenário sem o Airbnb, só Então, com os aí hotéis. tem um detalhe. Não comporta, não Tem um concordo. detalhe que vocês não estão prestando atenção. Quem compra Copacabana também pega Botafogo e Flamengo. Tem isso. Quem é de Ipanema não quer Copacabana, ele quer posto 6. No máximo. Isso aí. No máximo. Que saco. Se for Copacabana, posto 6. Copanema, E aí né? não tem poder aquisitivo para chegar no Leblon. Sim. Então ele fica muito ali preso É. naquela geografia ali. Copacabana não. Copacabana, as pessoas acham que o metro quadrado de Copacabana é 10 mil metros quadrados de Copacabana. Primeira coisa que o cliente fala isso pra mim, eu já falo pra ele entender que se ele ficar olhando pra notícia, tá errado. Sim. Profissional sou eu. Não compra nada. Aí eu uso, porque se você falar é uma coisa, você mostrar pra ele a Mas realidade é outra. qual o erro nos 10 E aí mil? eu, O que aí seria eu vou a te falar realidade? agora. Se você chegar na Princesa Isabel, um apartamento de 30 metros quadrados, você compra por 350, 400 mil. Vai na Francisco Otaviano, que é a última rua de Copacabana. sim. Viu? Como é que você já aprendeu? Outra realidade. Você aprendeu menos de minuto. É porque a gente fala de um bairro que, né? É isso. É a percepção do Sim, cliente que sim. você teve agora. Pô, verdade. Princesa Isabel é um preço e o CEP é o mesmo, Copacabana. Sim. Então como que você vai julgar Assim como que o Ipanema. metro de Copacabana é 10 mil? Não tem como. Não tem como. E aí o cliente ele passa a aprender. Depende da posição A dentro do bairro, oscilação, né? mas dos 3 bairros, a oscilação é muito grande de rua pra rua. Exatamente. Os três. Eu acho que talvez o Leblon tenha a menor oscilação. Cara, não sei não, sabia? Porque se você pegar Talvez só a selva ali que você se você tem pegar um selva de pedra, É. e você pegar um Delfim Moreira, Não, a oscilação, aí se você é pegar ca- um quadro da praia, alguma das generais, Porque a selva ela é um... cara, é uma oscilação, uma coisa Sim. Sim. louca, assim.
Tudo bem, Ipanema você vai pegar um Alberto 10 e um Vieira Solto. É. Beleza. É, uma oscilação bizarra também. É. E Copacabana, um Atlântica para um Princesa Isabel conjugado. Sexta-feira. Também, sexta-feira 228. Eu sei que a gente tá falando... famoso tchutchuete. A gente tá falando muito de Copacabana, mas eu acho que é uma questão talvez bem relevante agora, para esse momento, que eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia da questão do Airbnb, que mudou uma norma agora, teve uma nova regra, que diz que antigamente, né, o que funcionava até agora, algumas semanas atrás, se na convenção não está explícito, né, proibido o Airbnb, Pode você fazer. pode ter. O que mudou é que agora vai ter que ter na convenção Dizendo que pode. o Airbnb. Então, ou seja, isso muda... Então, muda o game, 180 muda o graus game. o Posso negócio. estar enganado. Pelo que eu vi, parece que houve um caso onde isso foi determinado pela justiça após um processo, mas ainda não é uma regra oficial total. Mas Houve um isso caso, foi perda. isso tende a encaminhar tendência, um pensamento de que isso vai vir a acontecer. É isso aí. E aí, como é que fica o mercado de Copacabana? Que ele tá E o de Ipanema sentado também. nisso. Mas uma o parte de Ipanema. trazendo para o tipo de Ipanema, o que está acontecendo? O movimento que está acontecendo em Ipanema, puxando um pouco para o Leblon. Tá subindo já construções, né? Justamente já para com esse público investidor. Sim, Então já está verdade. subindo os prédios, já sendo construídos os prédios já para esse público investidor, ou seja, short stay, que é o Sim. Airbnb, Booking, etc. Na convenção, ele já está sendo vendido para esse público, então a convenção do condomínio, como você mesmo falou, já está sendo. Quem domina ali a convenção, a primeira convenção, geralmente são as construtoras. Aham. Então, como ele já está vendendo para um público investidor, o público investidor, obviamente, tem interesse, né, em manter ali o short stay. Então, já está sendo vendido isso justamente para que, quando o prédio ficar pronto, não tenha esse tipo de problema lá na frente. Entendeu? E, geralmente, como as construtoras entregam um imóvel em 36 meses, você está comprando hoje, né, 2026, vai entregar daqui a 36 meses, já vai entregar com essa política do short stay. Então, já está sendo vendido com essa política, com a questão da portaria também já ser preparada para o short stay. Entrega, por exemplo, iFood, 99, tudo voltado para o público, obviamente, que quer morar no prédio, tanto quanto para o público, no modo geral, estúdios, né, sala quartos, justamente para esse público do Airbnb, short stay. Garantindo, né, ali para o investidor que ele vai ter a rentabilidade, né, XY que foi ali na construtora vendido para ele, né? Inclusive está tendo um movimento no centro da cidade, obviamente, em outros bairros, mas Sim. a gente está focando aqui no Ipanema, Copacabana, Leblon do modo geral. O que tá sendo realizado é isso. Retrofit ou construções novas justamente voltadas para o público investidor, justamente na questão do short stay. Essa é uma boa solução para a situação que a gente tem atual. E Copa? Então, Copacabana tem muito prédio, apartamentos menores. E aí a gente tá falando de 30 por andar, Sim. né? 40. É muito difícil bloquear isso. É muito difícil. Vamos lá, se você tem um prédio que tem 90, 80% da Airbnb, você acha que alguém vai lá querer que bloquear isso? Não vai. Não vai. Os prédios que são os apartamentos maiores, Vai conseguir. é outra história. É um por andar, é outra história. sim. Ali nem tem Airbnb. Quatro Nem por como. andar. É um por andar, dois por andar. Vai ser bloqueado. Agora, Copacabana, cara, e vou te falar outra coisa. Um imóvel de 30 metros quadrados em Copacabana, você fazer um aluguel mensal, é 3,5, 4 mil. Mesmo se parar o Airbnb, ele vai ser alugado e vai ser E disputado. vai ser rentável, né? Entendeu? Sim. Copacabana, Quase tudo, rentabilidade. Copacabana é tudo 24 horas. A rentabilidade ali é muito alta. Exato. Então, assim, esses pequenininhos nunca vão morrer. Aí tem sempre um problema de documentação, porque eu falo que não é problema, né? Sim. A gente resolve, né? A solução dos nossos problemas. Sim. A gente resolve o inventário extrajudicial para fazer. Como eu bato naquela tecla que voltou, né? Meu pai construiu e eu tenho que vender hoje porque eu não tenho condições de bancar. Então, Copacabana é muito isso. Verdade. Eu acho que Tem vai estar ficar preparado difícil pra- bloquear isso, É. Copacabana, ela mexe muito com a economia. Verdade. Então você que tá preocupado com o seu Airbnb aí, ó. A experiência falando. Bom, temas polêmicos. Bloco também super querido. Temas A polêmicos. gente gosta de uma polêmica. Temas né? polêmicos. Vamos lá. Mercado imobiliário, a gente sabe que tem essa imagem, né, há muitos anos.
de ser aquela coisa, né? Passada de perna, puxada de tapete, o corretor é malandro, ele quer o dinheiro, eu não confio no corretor. E vocês vêm de uma época que isso era muito pior, parece. O que vocês acham? Que era pior mesmo? Melhorou? Por que melhorou? Continua a mesma coisa? Como é que tá isso aí na visão de vocês? Eu acredito que melhorou. Hoje a gente tem acesso à informação com muita mais facilidade. O cliente hoje ele é muito mais descolado, digamos assim. Né? Tem cliente que você chega ali e vai falar, ele já tem ali um checklist de, por exemplo, algo simples pra gente que é documentação. Anteriormente era uma parada muito mais arcaica, digamos assim. Para você fazer uma solicitação de documento, você tinha que ir lá encostar a barriga no balcão, fazer solicitação. Hoje ali você com cliques, você faz várias buscas, assim como o teu cliente faz também, o próprio advogado. Então eu vejo como a tecnologia desse lado ajudou muita gente. Muito. Hoje a gente tem ali certidões que saem na hora, certidões ali que saem de 2, 3 dias, coisas que a gente tinha muito mais receio de pedir, questão de falsificação, a questão do QR Code hoje você consegue confirmar diversas coisas. Então eu vejo essa questão da tecnologia, trazendo para essa tua pergunta, facilitou. Tá? E a questão dos profissionais, obviamente, aquele profissional ali também ele é expurgado, né? Sim. O cara ali, o malandro, enfim, o golpista, seja lá o nome que você queira dar, a única coisa que a gente tem hoje na nossa vida aqui é o nosso nome, né? Então, como eu disse anteriormente, o que eu trabalho é com negócios sempre futuros. Eu sempre, né, quando eu estou ali naquele momento de negociação ali com o cliente, eu sempre tento vender e o que é verdade. Eu sempre estou visando o próximo negócio. O corretor, o profissional que está visando um negócio único, ele está fadado ao insucesso, com certeza, entendeu? Então, hoje, eu vejo que, obviamente, sempre vai ter esse cara, o malandro, né? O cara que quer se dar bem. Sim. Mas hoje eu vejo que existe uma proteção maior, né? Em relação ao cuidado, o zelo que a gente pode oferecer ao nosso cliente, né? Ainda mais a gente que vem de uma época que era mais difícil. Eu vejo que essa questão da tecnologia ajuda muito, tanto a gente, né? Porque também tem cliente que quer passar a perna, né? Tem esse detalhe, não só sim. né, o profissional. humano, né? A gente também, Excelente então, assim, tem aquele cara também que é o malandro ali também, ele que é o falso comprador ou o falso vendedor. Então, a gente também consegue fazer ali, a gente tem pesquisas ali que a gente consegue também buscar, né, antecedentes, saber se aquelas informações ali são verdadeiras. Então, a gente também tem essa questão, né? E a gente não tinha essa proteção anteriormente. Sim. Então eu vejo ali que a tecnologia protege bastante a gente em cliques, entendeu? Em minutos. A gente paga ali uma ferramenta, inclusive que a gente tem ali gratuita, que eu digo que a empresa faz esse subsídio pra gente, né? Então a gente está ali protegido em relação a isso. E fora que hoje, né, muitas das empresas, inclusive a nossa, tem um jurídico ali, né? Dr. Fábio Garcia, um abraço para você, grande Fábio, careca, meu amigo. Protege a gente aí em tudo que a gente tenta fazer, qualquer movimento que a gente acha ali suspeito, ou a gente não está muito seguro, a gente tem uma tecnologia para suprir, blindar a gente, tá entendendo? Então eu vejo sim que, obviamente, tá muito mais fácil hoje em dia. Sim, né? Para totalmente. nos proteger e também proteger o cliente. Totalmente. Exato. Parênteses. Fábio Garcia, o melhor advogado e despachante do mercado imobiliário. O melhor de tudo. E o mais rápido. Melhor. Valeu, Fábio. Incomparável. Eu também estou de acordo com o Fábio. Hoje melhorou bastante. Naquela época, eu sempre falava que advogado, quando entra no negócio, É para atrapalhar. ele faz duas coisas. Ou ele derruba o negócio, ou ele assume que não entende e fica do teu lado e te ajuda. Então, eu já tive situações do advogado falar, cara, só vai me posicionando. Sim. E aí o negócio legal aconteceu. isso, hein? O cara, Exatamente, eu tive conheci. um advogado que era exatamente isso. E já tive outro que ele queria mudar ponto, vírgula, para dizer que fez o trabalho. Sim. Só que naquela época, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Às vezes você é um advogado e você não sabe do direito imobiliário e tá tudo bem. A culpa não é tua. Aí você ia terceirizar o seu serviço. E aí você tem que cobrar um valor para pagar o teu colega e você. E aí o que acontecia? Atrapalha a gente. E aí o advogado fala, nossa, cara, mas você não é advogado. Aí você fala, pô, mas eu tenho 10 anos de direito imobiliário, eu tenho Cresce.
Então, assim, você tem que me respeitar. Sim. Tem 200 negócios nas Eu coisas. sei que eu tô falando. Todo dia eu mais, faço inventário. Tem mais, né? Todo dia. Eu vendo falando dele. sessão. Eu vendo sessão, eu vendo inventário. Então, só que hoje melhorou. Hoje você não sabe, você coloca no chat GPT. A tecnologia ela trouxe luz para Exatamente. Com certeza. Sabe por nosso quê? dia a dia e ficou mais difícil você ser um malandro, né? Porque Exatamente. eu sei quem você é, o que está acontecendo, Exatamente. eu sei quem é o cliente, eu sei qual é o imóvel, se o imóvel tem documentação ruim ou não. O próprio cliente, às vezes, sem nenhum tipo de, digamos assim, de formação, em alguns cliques ali, ele consegue saber Sim. muita coisa sobre o apartamento que Ele vai ter uma ideia, né? Ele vai ter uma se ideia. ele ler no documento efitêutica, ele vai botar no chat GPT e vai perguntar o que ele é já sabe. É efitêutica. difícil você conseguir. Digamos, o cara Naquela quer malandro, época- o cara quer passar a perna, não vai Naquela ter. época não tinha isso. É. Então, e aí ele tem que perguntar para terceiros. Sim. Então, hoje em dia tá mais fácil. É. E a questão do cara que, o famoso malandro, hoje em dia ele não se cria. Porque hoje em dia tem redes sociais. Então, se ele sacanear, ele posta na rede social, Tudo mais bota na conectado, feirinha né? de Copacabana, A gente se faz expõe, isso, né? expõe. Cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, porque assim, até na conversa que a gente teve aqui, né, quando eu tava no primeiro episódio, eu tenho esse entendimento também, obviamente que o meu tempo de mercado é muito menor do que o de vocês, mas a minha percepção de, sei lá, 6 anos e meio de mercado é que realmente, desde quando eu entrei até agora, essa tendência de ter o cara malandro, o cara que passa a perna, ela vem diminuindo. Sim. Imagina 10, 15 anos, mas eu nunca tinha pensado que a tecnologia estava ajudando, né? Ajuda Sim, demais. É verdade. É verdade. Ajuda. É a famosa rede corretor. Se você sacanear aqui, fica todo Todo mundo fica sabendo, já vai muito mais rápido, mais mercado é prático. pequeno. Mercado Mercado se pequeno. comunica. E se torna cada vez menor, né? Porque Sim. com a tecnologia cada vez se conectando as pessoas ainda mais, cara, rapidinho você sabe o que tá rolando. Exatamente. verdade. Tem exatamente. um cara malandro, ele vai ficar bem, assim, mal visto rapidamente. Sim, Exatamente. sim. E vem cá. Imobiliária ou corretor autônomo? Acho que Quem essa- entrega mais? Tem essa boa Acho pergunta que a essa responder. foi. Mas assim, o cara a teve- pergunta é a seguinte: você teve nas duas pontas, você pode dizer o que é melhor para você como profissional. Mas além disso, quem entrega mais para o cliente? Um corretor autônomo que tem ali talvez algo mais personalizado, ou uma imobiliária que tem toda uma estrutura, tem vários corretores trabalhando, várias opções. Dá essas duas. Então, Essas eu duas posso visões. te dizer hoje que é a imobiliária, né? Até na época que eu era autônomo, é totalmente diferente. É muito diferente. Você tem que fazer o investimento, tudo é você. Você é tudo, a empresa. Então, o cara autônomo, ainda tem um detalhe, né? O cliente, às vezes, ele quer ir no teu escritório. Ele quer ver a tua página nas redes sociais. É aquela questão que a gente estava falando, das redes Sim. sociais hoje em dia. E o autônomo não tem isso. Às vezes ele tem realmente um escritório, mas ele não tem aquela bagagem enorme, Uhum. né? Que uma estrutura de uma empresa que você coloca lá, a razão social dessa empresa. Quanto tempo essa empresa tem de mercado? Traz muito mais relevância, né? Sim. Muito mais credibilidade. Credibilidade, exato. Né? Na minha época, eu sempre fui muito bem visto porque eu tinha um nome muito... Eu tenho um nome muito grande aqui no mercado. Sim. Então, eu já conhecia muita gente. Então, quando o cliente ele falava comigo, e eu falava, não, eu tô aqui há 10 anos, eu conheço prédio tal, bairro tal. E aí, a credibilidade que eu ganhava com o cliente não era estrutural, era no conhecimento. Aham. De É. vivência, uma experiência de mercado. Exatamente. Eu fiz uma venda que o cliente de São Paulo herdou a herança da mãe. E aí ele, não, a minha gerente do banco falou que eu posso fazer isso. Eu falei, você não pode. E ele, não, mas eu posso. Você não pode. Vamos lá no banco, vamos. Sentou eu e ele, a gerente do banco, a gerente sentou. Ela não ficou nem 10 minutos conversando comigo. Ela levantou, já volto. 20 minutos depois ela falou assim, não, é verdade, ele tá com razão. É isso, isso, isso. Sim. E aí eu fiz a venda. Então eu ganhava o cliente não na estrutura, mas no conhecimento, no profissionalismo, na confiança, no bom trabalho. Eu falava, vamos lá, eu tenho um escrevente de confiança, o André Barroso, abraço. É um cara de confiança que eu faço negócio com ele há 10 anos. E aí eu chegava lá, pô, André, aí cartório pra gente fechar o negócio. Então eu ganhava muito na confiança, ganhava na credibilidade, no conhecimento. Agora, você pega uma empresa, que a pessoa chega, pesquisa a empresa, realmente a figura muda, Sim. né? É. Você tem uma secretária, né? Você tem uma supervisora, você tem um diretor, Jurídico. você tem um jurídico, você tem um fotógrafo, você tem um filmmaker. Aí a história é Dá outra. outro tom no negócio. Você chega com uma equipe.
né, atrás de você. Estrutura, né? Sim, Faz exato. estrutura Isso diferente. faz diferença. Total. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui a nosso último bloco. E aí o último bloco é o seguinte. São bate-bola. Perguntas rápidas. Vou falar, vocês respondem o que vier na cabeça. Eu vou falar antes quem vai falar. Aí já sabe que a pergunta é pra você. Então, Luther, uma coisa que o mercado te ensinou e que nenhuma outra profissão poderia ter ensinado. Então, eu posso dizer que esse mercado me ensinou a ser mais razão, menos emoção. Eu falei minutos atrás, né? Muito Eu bom. aprendi muito isso. E aquela frase, né? Ainda bem que. Porque eu passei tantas dificuldades nesse período que quando eu adotei isso, eu parei de reclamar. Eu passei a agradecer. Sim. Ainda bem que eu tenho saúde. Que eu vou conquistar tudo de novo. Não, isso é muita cara do mercado imobiliário. É, uma visão bem estoica, né? Tipo, tá tudo ruim, mas, cara, Vai melhorar. É isso. É isso. Um dia para Nada o outro. Um dia de venda é muita coisa. Caiu Muita e coisa. amanhã... Uma venda resolve tudo. Uma venda Uma resolve. venda resolve tudo. Uma é o venda lema resolve do tudo. mercado imobiliário. Exatamente. Uma Hoje, venda resolve tudo. hoje você não tem nada, amanhã tu faz uma venda de 3 milhões. Acordou, pegou o O cliente, jogo muda. É venda. isso. Acabou, irmão. Mudou tudo. Acabou. É isso. Ótimo. Fábio, se você voltasse no início da sua carreira e pudesse mudar uma coisa, o que seria? Só começar antes. Só isso. O restante que eu errei foi legal para eu aprender. E o que eu acertei, eu ia tentar melhorar. Ah, Fábio, você está sendo político. Não, realmente eu só queria ter começado antes. Sim, Só isso. E um conselho que você daria para alguém que está começando no mercado agora? Agora, com certeza, se filiar uma empresa séria, né? Que você tivesse ali profissionais que pudessem te ajudar. Assim como a VEG, por exemplo. Como tem outras também muito boas. Que pudesse te ajudar nessa caminhada aí, que você pudesse ser auxiliado para ser um excelente profissional. Só Sim. isso. Muito bom. Luther, daqui a 5 anos, como é que você vê esse nosso mercado? O teu mercado de Copacabana, daqui a 5 anos, como é que você se vê posicionado? A VEG Copa, o que você vê dentro da tua... Então, daqui a 5 anos, cara, eu quero me ver sócio da VEG. E se eu não estiver entrando no helicóptero, indo para São Paulo, abrir mais a VEG, alguma coisa deu errado. Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi isso em algum eu lugar. quero. E você, 5 anos? Eu também, sócio, obviamente, assim como o Lute. Eu me vejo. Não, é sério, eu queria, cara, eu quero. E vou ser sócio da VEG. E eu tenho também vontade, inclusive, aproveitar aqui o podcast para ir para o estado, Nordeste, quem sabe. Aí, Nordeste é um bom estado, Nordeste tem evidência. É verdade. E está sendo explorado aí por algumas pessoas, né? Verdade. Algumas empresas, inclusive do Rio e de São Verdade. Paulo. Verdade. E por que não? É isso. Fica a jogou dica. aí, Fica a dica, eu até falar fica isso, você a foi mais dica, rápido que eu. Fica a dica, Nordeste aí, combina comigo. Por que não? Vamos Já vem pensar em nisso, Nordeste. vamos pensar nisso. Você falou 5 anos, mas eu diria, de repente, Gostei. ano que vem, ou Gostei 3 da anos. ideia. Cara, é muito gostei difícil da alguém ideia. pensar, né, no mercado do Não. Nordeste. Gostei Eu da acredito o ideia. seguinte, que eu sempre fui desbravador, né? Aquele cara que corta cana. Então, assim, tem um lugar ruim pra cortar cana. Manda o Fábio que ele vai cortar cana. Gostei da ideia, não achei ruim não. É. Vamos conversar sobre isso. Vambora. Boa. Bom, Fábio, você primeiro. Na 3, se você quiser fazer um agradecimento, enfim, a família, mandar um recado para tua equipe, mandar um recado para alguém, esse é o teu momento. Fica à vontade. Primeiramente, agradecer a todos que trabalharam comigo até o momento. Todos mesmo, inclusive esse rapaz que está comigo. Rafael, eu gosto de todo mundo. Te ensinei. Conheço o Lute há muito tempo. Há mais de 13 anos aí. A gente não E pode agrade- escolher essas coisas. E agradecer a todo mundo que trabalhou comigo nessa grande caminhada, que ainda está se iniciando, né? Ainda vai se perpetuar por muito tempo. Agradecer a toda a minha família, meus amigos pelo apoio que me deram até hoje. E vamos continuar junto, que é só o começo. Muito bom, irmão. Luther, na 3, mesmo esquema. Se quiser mandar um recado para alguém da tua família, da tua equipe, pro corretor que fez uma super venda hoje, para quem você quiser, na 3 é o teu momento. É isso. Mandar um beijo aí pra minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha sobrinha, o Kevin, minha namorada. Tamo junto, meu amor. Agradecer a minha equipe. E não foi fácil, né, montar essa equipe do zero. E a equipe tá lá todo dia, comprando a minha briga, batalhando. Estamos fechando negócio. Hoje, graças a Deus, fechamos um negócio de 4.550.000 na Atlântica.
E é só o começo. É isso. Muito obrigado a todos. Muito bom. Washington, nosso co-host, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer estar apresentando com você o Prazer é AVEGcast. todo meu. Se você quiser mandar um recado para alguém, Cara, sempre, obviamente, eu gosto sempre de mencionar a minha equipe, porque, como o Guilherme falou, montar uma equipe, né? Contar com pessoas ali que estão junto com você é sempre muito complexo, enfim, juntar um grupo de pessoas que acreditam no mesmo propósito. Então, eu agradeço sempre a Casa Branca, enfim, o pessoal que está comigo. O Rafael sabe o quão foi difícil montar uma equipe que funcionasse, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que funciona. Mais uma vez agradecer minha família, que mesmo à distância está sempre me apoiando, e agradecer vocês aqui, que é muito prazeroso de verdade, é uma honra a gente estar aqui entrevistando os dois, e é muito legal conhecer duas pessoas que estão no mercado há tanto tempo e estar nessa mesma empresa, todo mundo junto, né, contribuindo para o mesmo propósito. Então é isso, fico muito feliz e é uma honra estar com vocês aqui. muito bom. Washington, mais uma vez, obrigado. Fábio, obrigado por você ter doado o seu tempo, tua experiência aí pra gente. Luther, muito obrigado também pela tua presença. Muito obrigado pela parceria. Esse foi mais um AVEGcast para vocês, episódio 3, com essas duas feras aí do mercado. Mais de 30 anos de mercado imobiliário, muito VGV, muitos milhões, muita experiência para dividir. Realmente foi um prazer bater um papo com esses caras. Se esse episódio te ensinou alguma coisa, te tocou de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente vai trazer ainda muita coisa boa aí. Valeu!